Olá, eu sou o Dr. Fernando Zican, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Departamento de Fisioterapia. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a importância da fisioterapia e da atividade física para o paciente hemofílico, principalmente quando a gente falar dos pacientes que vêm aqui conosco ser submetidos ao tratamento da sinovectomia radioativa. É extremamente importante que o paciente e os seus familiares entendam a importância do movimento após esse procedimento. Nos 3 primeiros dias, aproximadamente, após o procedimento, o indivíduo estará imobilizado para que a penetração e a atuação do princípio farmacológico seja efetivada. Após esse período, a gente precisa que as atividades normais da vida desse paciente sejam administradas. Então, a partir de 72 horas aproximadas, a gente precisa que o paciente retorne às suas atividades funcionais dentro de casa. E apenas 15 dias após o procedimento é que a gente orienta que retorne à execução da fisioterapia. Mas vale lembrar o seguinte, essa fisioterapia que a gente precisa realizar, ela está concentrada na produção de movimento, na produção de atividade física. Não adianta ir para a fisioterapia e ficar concentrado apenas nos recursos biofísicos, nos recursos eletroterapêuticos. A gente precisa que o movimento seja restabelecido e, para tal, a gente precisa que as técnicas de mobilização articular, de alongamento muscular, sejam estabelecidas. Nesse momento, o paciente terá sua dor bem reduzida e, por conta disso, a capacidade dele executar o movimento vai ser sempre melhor. E, é claro, a gente precisa incluir no cotidiano desse paciente a prática de alguma atividade física. Não é mais o tempo da gente pensar que o paciente hemofílico não deva realizar atividade física. Temos várias evidências científicas que o padrão ouro no tratamento da hemofilia é termos o controle através do fator de coagulação, especificamente através da profilaxia sendo bem executada e bem realizada, e em conjunto a prática de atividade física. É o fortalecimento muscular que vai proteger essa articulação, que vai manter essas estruturas com boa funcionalidade, impedindo grande estresse, grande carga mecânica sobre essas articulações, o que favoreceria a hemartrose, o que favoreceria os sangramentos. Então precisamos, a cada paciente, de acordo com o que ele gosta, de acordo com as atividades que são disponíveis a ele, estabelecer que atividade física seria mais adequada, que atividade física seria melhor, para qual faixa etária, para qual perfil de paciente. Então, após a rádio, a entrada desse perfil, de prática de atividade física precisa ser discutida entre os profissionais, entre o seu hematologista, entre o seu fisioterapeuta, entre a sua família, entre as pessoas que vão lidar com essa pessoa. Lembrando sempre que quanto maior a inatividade desses pacientes, maior o risco de sangramento e maior o risco de lesão, então, sobre essa articulação. Por conta disso, orientamos aqui, então, que o paciente retorne às suas atividades, 15 dias após, retorne a fazer fisioterapia e, na medida que as suas atividades dentro da fisioterapia forem evoluindo, que ele retorne à prática de atividade física. E aqueles que não executam a atividade física, que incluam a atividade física, que pensem qual atividade física seria possível para o seu cotidiano, para a sua rotina e que, obviamente, lhe faça bem. Todo exercício para qualquer indivíduo, seja ele hemofílico ou não, deve ser incluído na rotina, no cotidiano, para fazer o bem. Não é somente para fazer o bem ao dano articular, mas fazer o bem a esse indivíduo, a sua socialização, a sua interação em relação ao meio e a todos os efeitos colaterais que são comuns a qualquer indivíduo que realiza atividade física. Vale só lembrar uma questão. Os indivíduos que desenvolvem inibidores devem ter uma cautela maior em relação a esse início da prática da atividade física. Ele vai retornar a esse momento, mas esse momento precisa ser um pouco mais postergado. Então, aqueles indivíduos que desenvolvem inibidor iniciarão a fisioterapia muito lenta, muito suave,
com técnicas muito brandas, nada de técnicas agressivas, e aos poucos, na medida em que for evoluindo e a resposta do não sangramento for presente, ele inicia a prática da atividade física. Esse é o nosso propósito aqui no nosso projeto, para que a gente difunda essas informações e que cada vez mais um número maior de pacientes hemofílicos tenham acesso ao melhor tipo de tratamento. E ao melhor tratamento está diretamente relacionado à disponibilidade e à oferta do fator, a administração correta desse fator nos tempos e na dosagem correta e o início da prática de atividade física.